Continuando o nosso programa, A Ciência da Comunicação Explica, é, vendo que ela se aplica tanto para consumidores quanto para investidores, o que é a lacuna do conhecimento? Lacuna do conhecimento é a diferença entre o que eu acho que eu sei do que eu realmente sei. É a diferença do que eu acho que os outros sabem do que eles realmente sabem. Conforme eu já antecipei, é, eu posso imaginar que eu tenho conhecimento sobre como a prevenção sobre câncer, mas talvez eu não saiba, ou talvez não saiba tudo. Eu preciso me informar melhor. Eu posso achar que as pessoas sabem e conhecem medidas de prevenção para câncer e para detecção e prevenção de câncer, mas elas não sabem, na realidade. Então, essa é a lacuna do conhecimento. O que é? É a diferença entre a confiança percebida e a competência real que eu ou que outros têm sobre um determinado tema. É aí que a lacuna do conhecimento entra. E a lacuna do conhecimento acaba sendo algo terrível. Por quê? Porque ela implica é uma doença da comunicação, como eu chamo, é uma doença da comunicação que acaba fazendo o quê? Que acaba gerando ou aumentando doenças, que acabam gerando ou aumentando crises empresariais, que acabam gerando ou aumentando acidentes, que acabam gerando ou aumentando problemas nas áreas de segurança ou até mesmo nas áreas militares. Em ambientes críticos, a questão da lacuna do conhecimento ela é importantíssima e gravíssima. Mas ela é extremamente elucidativa numa área que afeta o mundo e afeta especialmente o Brasil, que é a área da desigualdade de renda, né? Que eu falo assim, o que faz a renda ser tão mal distribuída, né? E especialmente no Brasil. E a lacuna do conhecimento, como eu quero dizer para vocês, talvez tenha uma parcela muito importante nessa questão. Ela é uma doença comunicativa que ajuda a piorar a distribuição de renda. Vamos pegar o exemplo do Brasil. Vamos pegar o Império Britânico e o Império Brasileiro. O que nós temos? Nós temos aí, nós temos realmente o fenômeno da Revolução Industrial. Quando ocorre a Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor, dessas tecnologias, isso não ficou também só, né, em fábricas, etc. Isso não ficou simplesmente isolado só lá na Inglaterra. Basta ver que nós tivemos vários empresários no nosso império. Barão de Mauá é o mais famoso deles, mas nós tivemos vários outros. Jorge Caldeiro, grande cientista social e historiador brasileiro, tem até um livro sobre os empresários do império no Brasil. Ou seja, nós tivemos uma indústria incipiente no Brasil. Mas o que aconteceu? O que acabou acontecendo? Qual foi a diferença entre o desenvolvimento do Império Britânico com a Revolução Industrial e o desenvolvimento do Império Brasileiro? Nós temos que ter consciência de que a Revolução Industrial não foi só uma revolução tecnológica, né? Ela foi uma revolução tecnológica que trouxe demandas. Por exemplo, você trouxe a contabilidade, você trouxe as normas técnicas, necessidade de operação de máquinas. Ou seja, você tinha que ter um trabalhador com um mínimo de formação, que pudesse ler contratos, ler diretrizes operacionais, ler ordens da chefia. Então, isso precisava do quê? De uma população educada. Enquanto na Alemanha, na França, você tinha de 50% a 70% da população alfabetizada, no Brasil você não tinha nem 15% da população alfabetizada. Então, isso fez a diferença. Isso é uma das razões que, né, essa diferença da alfabetização da população, do ensino básico primário, da diferença da pujança do Império Britânico e da estagnação do Império Brasileiro. Império Brasileiro, nossa, né, que acabou na área econômica hoje, até pelos estudos microeconômicos, você percebe na história da riqueza do Brasil, né, do Jorge Caldeiro, inclusive, se mostra como o período do Império do Brasil ficou absolutamente, economicamente, estagnado, apesar de outros avanços, né, que tivemos na área cultural e até mesmo
na área política. Mas o que acaba acontecendo? Essa situação, com o fim do Império e início da República no Brasil, isso não melhorou. Pelo contrário, com o avanço da Revolução Industrial, com as novas tecnologias, é, a necessidade de um trabalhador com uma formação uma formação jamais sofisticada ficou evidente. Enquanto o Brasil ainda derrapava no ensino primário, com altos níveis, inclusive com baixíssimos níveis de matrícula e com altos níveis de evasão, na Inglaterra, na Alemanha, na França, você já tinha também altos índices, inclusive no Japão, você já tinha altos índices de pessoas com formação, com ensino secundário completo. Isso fez a diferença nesses países. Então, ó, lá na Inglaterra, a Inglaterra termina com uma renda média da população 5 vezes maior do que a renda média da população brasileira. Até o final, né, final da Segunda Guerra Mundial, Japão, Estados Unidos, Alemanha, todos duplicaram a renda da população, enquanto no Brasil permaneceu estagnada. E outros países do sul global. E aí, depois da Segunda Guerra, então você perceba como, né, essa falta, né, de formação, essa lacuna de conhecimento, foi produzindo uma desigualdade de renda crescente no Brasil. Foi o que fez a diferença. Enquanto que o Brasil, até mesmo com a República, começou a crescer, teve índices de crescimento econômico, e depois isso vai se refletir durante todo o período republicano do Brasil, até os anos 70. O Brasil, até os anos 70, o Brasil vai ter um índice de crescimento assim altíssimo, de desenvolvimento econômico altíssimo, um grande nível de industrialização, até com o avanço da renda, mas não em comparação de distribuição de renda com outros países que têm uma educação muito superior à educação brasileira. E isso se repete no final da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, quando ficou evidente de que a inovação, de que o ensino superior era imprescindível, os Estados Unidos investiu muito para né, para aumentar os níveis, né, do ensino superior entre a sua população, a ponto de 15%, nos anos 50, 15% da população norte-americana já tinha graduação em nível superior. Na Europa, de 10% a 12%, né, os países que hoje nós chamamos de União Europeia. Já no Brasil, isso era de 2%. Na Índia, de 1%. E é por isso, então, que tanto na Índia quanto no Brasil, a desigualdade de renda era uma coisa, e até hoje é uma coisa estridente, uma coisa terrível. Lacuna de conhecimento. Lacuna de conhecimento. E aí, o que acontece? Quando surge a internet, muita gente pensou, pô, agora chegou a hora da gente, dos países, vamos dizer assim, do sul global, da América Latina, chegou a hora dos países que eram chamados de terceiro mundo, em desenvolvimento, agora chegou a hora de nos equipararmos, porque democratizamos a informação, a digitalização, etc. Na verdade, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que, até hoje, enquanto que a internet, nos países chamados desenvolvidos, ela é utilizada sobretudo para negócios e formação, nos países chamados subdesenvolvidos, ela é fundamentalmente usada para entretenimento. Então, a internet acabou não sendo, ainda que seja meio de renda para muita gente, né? Ainda que seja um meio de renda para muita gente, ela não ela não é um meio de vida, um incentivo ao negócio. Basta imaginar, por exemplo, países, por exemplo, como Israel, muito menores do que o Brasil, mas que tem um índice de formação muito maior, tem muito mais startups do que e eficazes, né, startups unicórnios do que as startups brasileiras. E por aí vai. Eu acho que esse problema da lacuna de conhecimento ele é super importante. E acho que tiveram alguns cientistas da comunicação que são importantes nós falarmos aqui, que se debruçaram sobre isso nos anos 70. Né? Entre eles, a Clarice Owen, o George Dongre e o Philip Titchener. Esses três cientistas, eles que desenvolveram essa hipótese da teoria da lacuna do conhecimento, que, sobretudo nessa questão da desigualdade informativa e da desigualdade de informação, de como isso impacta
isso acaba impactando a população em termos de renda. E eles vão mais além, né? Eles falam que até a mídia, né? A própria mídia, né? Os jornais, as empresas informativas que sempre imaginaram que contribuíam para a democratização da informação e para melhor formação da população, na verdade, essa mídia acaba ajudando as pessoas que já têm uma formação boa. A mídia acaba ampliando a desigualdade, porque aquelas pessoas que já têm repertório cognitivo, já têm letramento, já têm redes de apoio suficientes para entenderem uma determinada informação, essas pessoas aproveitam muito melhor uma notícia na mídia, reportagens na mídia, do que pessoas que não têm nem esse repertório cognitivo, nem esse letramento e nem redes de apoio para contextualizar. Então, a mídia, em vez, na teoria desses cientistas da comunicação, a mídia acaba funcionando mais como um elemento de desigualdade informativa do que como uma democratização noticiosa. E isso é evidente no mundo, por exemplo, estudos da Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, mostram assim que no mundo todo, pessoas com graduação no ensino superior têm rendas superiores a pessoas que não têm graduação no ensino superior. No Brasil, isso é uma realidade forte. A renda, né, há diversos estudos, mas alguns estudos chegam a dizer que você pode duplicar a sua renda se você tiver uma graduação no Brasil, você pode ter uma renda até às vezes 80% maior, você pode aumentar muito mais o seu nível de empregabilidade. Ou seja, o fator de formação no ensino superior é comprovadamente, por diferentes pesquisas, um elemento vital na questão da distribuição de renda. O que demonstra muito como a lacuna do conhecimento é um elemento decisivo nessa questão. Então, a provocação que fica aqui, ou o pensamento que nós temos que ter, assim, se nós quisermos resolver mesmo a questão da desigualdade de renda no mundo e da questão da desigualdade de renda no Brasil, nós temos que prestar atenção em como resolver o nosso histórico problema na lacuna de conhecimento.